Ciências Econômicas do campus de Palmeiras das Missões. Eu quero felicitar todos os docentes, discentes, futuros economistas pelo dia de hoje, dia 13 de agosto, dia do economista. E em função da data, a coordenação, junto com o departamento, convidou o professor Daniel Coronel, que prontamente aceitou o convite, para fazer uma palestra hoje. Nós vamos dividir, então, o ato em 2 momentos. Inicialmente, a gente vai prestar algumas homenagens e depois a palestra para o professor Daniel Coronel. Então, inicialmente, eu gostaria de passar a palavra para o diretor do campus, professor Luiz Anildo. Por favor, professor. Boa noite, professor Carlos. Boa noite, professor Nilson. Boa noite a todos os professores e professoras do curso de Economia. E uma boa noite muito especial ao professor Daniel Coronel, nosso palestrante. E dizer que, passado mais ou menos 1 ano e meio da pandemia, é uma satisfação, mesmo que à distância, rever, por exemplo, o professor Tales, grande colega de bons debates, boas conversas, e isso é extensivo a todos os professores. Então, meu cumprimento a todos os professores, cumprimento a todos os economistas, reconhecendo a importância desse profissional para o desenvolvimento de um país, para que tenhamos uma sociedade melhor e que tenhamos melhores condições de viver. Então, a direção do campus da UFSM de Palmeiras das Missões, em meu nome, em nome do professor Daniel Trache, vice-diretor, nós queremos cumprimentar cada um de vocês, professores, economistas, estudantes, ou seja, todas as pessoas que constituem esse importante grupo dentro da nossa universidade. Então, um grande abraço, e quero dizer que a direção, mesmo trabalhando de uma forma simples, bastante humilde, mas principalmente verdadeira, está sempre de braços abertos para acolhê-los e acolhê-las, para que possamos desenvolver um trabalho sério, equitativo, e que nós possamos oferecer aos nossos estudantes e à comunidade um ensino extremamente qualificado, que isso, sem dúvida nenhuma, assegurará lá no futuro melhores condições de trabalho e de vida para todos nós. Então, muito obrigado, a direção se sente honrada com o convite e está aqui presente junto com vocês, e é muito feliz por esse momento. Então, cumprimento a todos e a organização desse evento, e de forma muito especial ao nosso palestrante, o professor Daniel Coronel. Todos nós soubemos de sua competência, de sua intelectualidade e de seu conhecimento nessa área. Então, sem dúvida nenhuma, nos ajudará a entender melhor o contexto, o momento vivido e projetar o futuro. Passamos por momentos de dificuldades, veja, frente a essa pandemia, mas na história da humanidade, as pessoas sempre saem mais fortes depois de momentos de fragilidade. Então, obrigado a todos e, mais uma vez, agradecido pelo convite. Obrigado, professor. Obrigado pelas palavras, pelo seu tempo. É uma honra para nós termos o senhor aqui no nosso evento. Vou passar, então, a palavra para o nosso chefe de departamento, o professor Nilson. Por favor, professor. Boa noite, professor Carlos. Boa noite, professor Luiz, professor Daniel. Um agradecimento especial pela presença de vocês e de todos os nossos colegas docentes também. Boa noite a todos vocês, aos nossos estudantes que estão aqui hoje para a gente comemorar uma data muito marcante na vida do economista, né? Hoje foi o dia, no dia 13/8, o dia em que o Congresso aprovou a profissão do economista. E é por isso que nós comemoramos essa data. Eu gostaria de, nesse momento, né, fazer o uso da palavra e principalmente prestar uma homenagem junto com o professor Carlos, né, o nosso departamento, nosso curso, fazer uma homenagem a todos os nossos docentes, porque se formos analisar
tivemos que literalmente nos reinventarmos nesses últimos meses, nesses últimos semestres, né? A pandemia nos trouxe uma nova condição. Nós tivemos que buscar novas competências, tivemos que buscar novas habilidades, e cada um, à sua maneira, buscou fazer isso com todo o zelo possível. E em reconhecimento a isso, né, nós gostaríamos de fazer uma menção especial nesse dia e reconhecer institucionalmente o trabalho da professora Ana Paula Bursi, né, justamente pelo empenho, pelo compromisso na busca por novas alternativas, né, pedagógicas, para manter em funcionamento o curso de Ciências Econômicas, mesmo em período de pandemia. Nossa mesma homenagem ao professor doutor Andrei Giovanni Maia, tá? Ao professor doutor Cláudio José Silva Leão, também à professora doutora Elaine Ferreira, nossa eterna chefe do Departamento de Ciências Econômicas, né? A professora mestre Ellen Pressoto, a professora mestre Eluane Parisotto Seidler, né? Ao professor doutor Fernando Cavalheiro Krauser, né? Nós também tivemos aí uma contribuição especialíssima nesse período do professor doutor Gabriel Nunes de Oliveira, do professor doutor Jefferson Gustavo Wagner Mota Silva, né? Da professora doutora Tanice Andreata, da professora mestre Thaís Camponogara Aires da Silva, do nosso professor doutor Thales de Oliveira Costa Viegas, também ex-coordenador do curso, ex-chefe do departamento, e também ao professor doutor Vinícius Spirandelli de Carvalho. Vocês, gente, nesse período de pandemia, foram essenciais, né? E sem o empenho de cada um, seguramente que seria mais difícil, né? O curso de Ciências Econômicas não teria continuado. Então, agradecemos a vocês, em especial, e também a todos os alunos. Como essa é uma noite para nós, principalmente, celebrar o Dia do Economista, né? E nós vamos ter tempo, logo mais, depois da palestra, para todos nos manifestarmos. Eu gostaria de passar a palavra agora para o professor Carlos, em nome dos docentes. Se quiser, professor, fica à vontade para tecer algumas palavras, e na sequência também, nós escutar a nossa presidente do diretório acadêmico, né, a Maria Eduarda, que também deve estar presente aqui, falará em nome dos alunos. Tá? Muito obrigado. Obrigado, professor. Então, assim como o Departamento de Ciências Econômicas, a coordenação também quer felicitar a todos os professores que colaboram e colaboraram para tornar o nosso curso com cada vez mais qualidade. A gente sabe que estamos atravessando um momento ímpar e que tem sido cada vez mais difícil a gente manter o curso em vigência, e sabemos, é notório o empenho de todos os professores. Então, um agradecimento a todos vocês que fazem o nosso curso cada vez melhor. Passo a palavra, então, para a presidente do DAECO, para que ela possa tecer algumas palavras. Eu vou pedir desculpas. A Maria Eduarda falou comigo que ela não ia conseguir, por causa que os horários dela não fecharam muito para participar. Ela me incumbiu de tentar representar a palavra no lugar dela, né, do diretório acadêmico. Para nós, estudantes, acho que a importância que tem comemorar o Dia do Economista é começar a construir a nossa imagem como profissionais na área de economia. Que a gente, enquanto estudante, a gente entende muito, é acadêmico, é universitário, é estudante. E quando você está
comemorando o Dia do Economista, você está ali não como estudante, você já está começando a construir o teu perfil como um profissional da área. E também, quando você começa a participar das atividades, você começa a entender qual que é o papel do economista na sociedade. O que a gente tem que se preocupar, o que a gente tem que observar, quais os pontos que a gente tem que buscar melhorar na nossa sociedade. Então, assim, peço desculpas pela Maria Eduarda não poder se fazer presente, né, em nome dela. Cumprimento também o pessoal, os professores, as autoridades presentes, que eu não... Né, e por parte dos estudantes, acho que seria mais ou menos isso. Muito obrigado, Paulo. Seguindo, então, a gente vai passar a palavra para o professor doutor Daniel Coronel. Só lembrando aos alunos que estão presentes na palestra que vai ser emitido um certificado, mas é que é necessário que vocês preencham a presença no link que eu vou deixar agora no chat, tá? Feito isso, então, eu passo a palavra para o professor Daniel Coronel e depois a gente abre para perguntas também. Professor Carlos, se me permite, eu gostaria de fazer uma apresentação. O Daniel é professor associado do Departamento de Economia e Relações Internacionais, né, professor Daniel Coronel, com atuação como docente permanente nos programas de pós-graduação estricto sensu em administração pública, em gestão de organizações públicas, também atuando nos cursos de graduação em ciências econômicas e relações internacionais. Atualmente, o professor Daniel Coronel é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, né? Então, tem uma larga experiência e, para nós, com toda certeza, vai ser muito bom trazer ou escutá-lo, né, principalmente sobre um tema de relevada importância nesse momento, né, que é o processo de desindustrialização pelo qual passa a economia brasileira. Obrigado, professor Carlos. Boa noite a todos e a todas. Inicio cumprimentando o diretor do campus de Palmeira das Missões, professor Luiz Anildo. Saúdo o vice-diretor, professor Daniel Greichen, o professor Nilson Costa, a quem agradeço pelo convite, pela oportunidade. Nilson, muito obrigado. Cumprimento o professor Carlos, coordenador do curso de Ciências Econômicas, o professor Gabriel Nunes de Oliveira, coordenador substituto. Cumprimento o Paulo Novanak, saudando os estudantes do curso, e quero saudar todos os demais professores do curso, todos os estudantes, parabenizar todos os economistas. Gostaria de fazer isso na pessoa do meu ex-professor de Economia Internacional, Ricardo Rondinel, que está aqui presente. Foi meu professor das áreas que eu trabalho hoje na graduação e na pós-graduação, Ricardo Rondinel, a quem saúdo e trago como uma referência de trabalho, de dedicação ao ensino, à boa gestão pública, com ética, com seriedade, em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras nas diversas funções que exerceu. Pessoal, se me permitem uma observação antes de iniciar a minha palestra sobre esse tema da desindustrialização. Como aqui tem vários estudantes que estão começando a sua vida acadêmica, se me permitem uma observação: o que é ser economista para mim? Economista, eu sempre tenho muito claro uma definição que eu ouvi há 11 anos da professora Maria da Conceição Tavares, uma economista desenvolvimentista, com larga atuação em trabalhos em prol do desenvolvimento político, econômico e social brasileiro. Economista significa que é uma ciência social, ou seja, lida com pessoas. A economia não é uma ciência exata, é uma ciência social, uma ciência política. O nome era economia política, lá com David Ricardo, com Adam Smith. Então, o foco da economia é trabalhar com pessoas, ou seja, com o nosso esforço, com o nosso trabalho, contribuir
para melhorar a vida das pessoas. Esse eu acho que é o dever do economista, ou seja, trabalhar com acuidade nos mais variados setores para melhorar com o nosso esforço, com o nosso trabalho, a vida da população brasileira. Ou seja, o foco do economista não é servir ao rentismo, ao capital especulativo, aos interesses dos grandes grupos econômicos, mas sim à sociedade. E não nos faltam exemplos de economistas com atuação nesse sentido. Eu, particularmente, sempre balizo minhas ações, minhas referências como economistas são Nicholas Caldor, com a questão da indústria como motor do desenvolvimento, John Kenneth Galbraith, a importância do Estado, a importância da tecnoestrutura. O outro economista, que é a minha referência maior, John Maynard Keynes, ou seja, com a importância do Estado como promotor do desenvolvimento econômico e social. E aqui no Brasil, sempre que me pedem algumas referências em economia aqui no Brasil, eu sempre cito o professor Luiz Carlos Bresser Pereira, pelo trabalho, pelas ações no novo desenvolvimentismo, e o professor Mário Henrique Simons, ou seja, economista de diferentes ideologias, mas ambos que trabalharam, deram com seu esforço, com a sua dignidade, uma contribuição importante às ciências econômicas. Um na economia mais teórica e um na economia quantitativa. Sempre um livro que eu acho uma referência, principalmente para quem está começando a carreira, é o livro Ensaios Analíticos, do professor Mário Henrique Simons. É um livro esgotado, que a editora da UFSM está trabalhando há bastante tempo para reeditar em parceria com a FGV esse livro, porque mostra as múltiplas faces da assim chamada ciência econômica, ou seja, a múltipla relação da economia com as demais áreas do conhecimento. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade. Vou falar sobre um tema que eu gosto bastante, que é a questão da desindustrialização. Como é que surgiu eu me formei em economia há 16 anos, fiz, como Nilson, fiz o mestrado na URGS, o doutorado em economia aplicada em Viçosa. Como é que surgiu esse meu interesse, o foco sobre a questão da desindustrialização? Em 2009, ao decidir o tema da minha tese de doutorado, orientada pelo professor Antônio Carvalho Campos, era o auge, 2009, 2010, do lulismo. Lula terminando o governo com mais de 60%, 70% de popularidade. E, naquele momento, o Lula lançou, em 2008, quando teve a crise, a PDP, Política de Desenvolvimento Produtivo. Era uma política industrial com foco nos setores de média e alta intensidade tecnológica. E essa política, o foco dela era, como eu falei, os setores intensivos, em média e alta intensidade tecnológica, mas essa política, com o resultado da minha tese, eu concluí que ela foi totalmente ineficaz para os setores de média e alta intensidade, mas muito eficaz para os de baixa intensidade tecnológica. Daí eu fui entender, depois comecei a licionar, comecei a pesquisar mais a fundo, e eu tinha estudado a solução para a desindustrialização, que é uma política industrial. Mas uma questão que sempre me ficava com dúvida, como se estava ocorrendo e as causas de um processo de desindustrialização e como a desindustrialização afeta a nossa vida. É isso que eu vou tentar mostrar para vocês na noite de hoje, por que a desindustrialização é um mal para um país de renda per capita baixa como o Brasil, uma renda per capita inferior ao ano a 10 mil dólares por pessoa, porque o processo de desindustrialização é prematuro, e focar na região sul do Brasil. Então, o título da minha apresentação é Causas e Consequências do Processo de Desindustrialização na Região Sul do Brasil. Eu programei, pessoal, essa apresentação da seguinte forma: fazer uma breve introdução, uma revisão de literatura, mostrar o modelo que eu utilizei nesse trabalho, fazer uma pequena discussão dos resultados e apresentar a conclusão desse trabalho.
Então, eu inicio, pessoal. A indústria brasileira, para vocês terem uma ideia, a indústria de transformação chegou a perfazer, na década de 80, aproximadamente 30% do produto interno bruto. Em 2012, essa mesma indústria já apresentava 13% de participação no PIB. E, seguindo essa projeção, o ritmo para 2029 é de menos de 10%. Então, vários economistas, talvez quem mais nos últimos anos aqui no Brasil tenha trabalhado essa questão foi o professor Bresser Pereira, mas também economistas como Paulo Gala, Danilo Marcondes, José Luiz Loureiro, vêm trabalhando esta questão, se a economia brasileira vem apresentando um processo de desindustrialização. Isso não é consenso, faço questão de dizer, tem economistas como o Marcos Bianchi, o falecido professor Regis Bonelles, o Samuel Pessoa, que não entendem, não vejam, não visualizam que o Brasil tem trabalho sobre isso, que o Brasil esteja passando por um processo de desindustrialização, mas sim uma perda de competitividade que está relacionada, entre outras questões, por problemas de infraestrutura e ao alto custo Brasil. Então, sempre quando a gente vê trabalho sobre desindustrialização, o foco sempre é no Brasil como um todo, sem muitas vezes avaliar as peculiaridades, as questões regionais. Então, foi isso que eu comecei a fazer. Comecei a fazer trabalhos para todas as regiões do país, que é um projeto de pesquisa financiado pelo CNPq, e trabalhos para todos os 26 estados, mais o Distrito Federal, para analisar o caráter regional desse processo. Então, na noite de hoje, eu quero falar para vocês sobre a região sul do país. O problema de pesquisa desse trabalho é se está ocorrendo um processo de desindustrialização na região sul do Brasil. O objetivo geral é verificar os prenúncios da desindustrialização na economia brasileira, com ênfase na região sul do país. Objetivos específicos desse meu trabalho é sintetizar os argumentos favoráveis e os contrários à existência de um processo de desindustrialização na economia brasileira, identificar o comportamento das exportações da indústria de transformação da região sul e dos produtos não industriais, como é o comportamento ao longo dos anos, verificar como a taxa de câmbio, o índice de preço das commodities não energéticas, o grau de abertura comercial e a taxa de juros impactam na produção da indústria de transformação e nos produtos não industriais. A região sul do país tem uma importante participação na pauta de exportação e no PIB. Como eu falei, os estudos são mais direcionados à economia brasileira, então compreender esse processo na região sul do país é de suma importância, é importante para nós entendermos com acuidade, com seriedade esse processo e também ser subsídio para futuras políticas públicas. Por exemplo, ontem eu participei de um debate do Conselho Regional de Economia, que está discutindo o processo a política industrial no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. Então, nesse debate, levantei algumas questões que vou apresentar aqui para vocês hoje. Então, pessoal, eu vou focar a minha apresentação em 2 pontos, a revisão de literatura em 2 pontos, desindustrialização, causas e consequências, e o padrão de e especialização das exportações da região sul do país. Pessoal, o Nicholas Caldwell, ele, nos vários trabalhos dele, mostra que a indústria é o motor do crescimento econômico. O Brasil, como vocês viram em disciplinas como formação econômica, economia brasileira, iniciou tardiamente o seu processo de industrialização. A industrialização aqui no Brasil vai ter um novo foco, um novo dinamismo, quando o Vargas chega ao poder e começa a fazer a sua revolução capitalista, isso em 1930. Nas palavras do nosso grande economista, o Celso Furtado, o que o Celso Furtado, entre os capítulos 20 e 30 do livro Formação Econômica do Brasil, o livro mais vendido de economia no Brasil, ele diz o seguinte, que o Vargas fez uma indústria não intencional, o Vargas não tinha uma consciência industrializante.
opinião do Celso Furtado, embora essa opinião seja discordada por economistas como Pedro Fonseca, nosso professor da URGS, no clássico Vargas, o Capitalismo em Construção, o professor Bresser Pereira também levanta essa questão, que o Vargas tinha, sim, uma cultura industrializante. Então, o Brasil vai ter uma nova conotação, o início de um processo de substituição de importações com Vargas, que começa em 1930 e vai até 1980. Embora nós tenhamos várias críticas ao processo de substituição de importações, é sempre pertinente, é sempre interessante destacar que o Brasil foi a segunda nação que mais cresceu de 1930 a 1980 no mundo. Só o Japão cresceu mais que o Brasil. O Brasil teve um importante crescimento econômico de 30 a 1980, com todas as falhas, com todas as críticas que se possam ter a esse modelo de substituição de importações. Em termos de políticas industriais, o Brasil teve vários momentos que é importante nós destacarmos o JK, com planos de metas, tivemos depois o PND, no governo Geisel. Depois, na década de 80, não tivemos uma política industrial. Quando Collor chega ao poder, no dia 15 de março, há 31 anos, ele disse o seguinte, que o Brasil tinha que parar de produzir carroças e começar a produzir automóveis, e faz uma abertura comercial unilateral, que ainda até hoje nós estamos pagando os custos dessa abertura que foi feita de forma desordenada na economia brasileira. Então, pessoal, o conceito de desindustrialização pode ser entendido como a perda de competitividade do setor industrial em termos de PIB e no emprego. Ou seja, os países desenvolvidos, a partir de certo nível de renda, começam a se desindustrializar. Mas no Brasil, como a renda per capita é muito baixa ainda, esse processo a renda per capita do Brasil é menos de 10 mil dólares por ano. Esse processo é muito prematuro. Significa que o setor industrial vem perdendo ao longo dos anos participação. E o Brasil a gente vê essa frase muitas vezes com orgulho, mas deveria se verificar com preocupação, que o Brasil é o celeiro do mundo. É importante ser um celeiro do mundo, mas o Brasil vem perdendo participação no setor industrial. Nós estamos caminhando para ser uma espécie de uma fazenda mundial e o setor industrial perdendo participação. O que nós deveríamos ter é agregar valor ao agronegócio, cada vez mais investir em tecnologia para o agronegócio ter valor. Não nós sermos com orgulho fazendão do mundo. Isso é importante até para nós depois no debate aperfeiçoarmos, avançarmos com essa discussão. Então, como é que se reverte esse processo de desindustrialização? Geralmente, pessoal, um processo de desindustrialização se reverte com política industrial. Quando a presidente Dilma assumiu a presidência em 2011, vocês vão se lembrar, ela criou uma política industrial chamada Brasil Maior. O que era o foco da política industrial dilmista? Ela queria fomentar o emprego e a renda no setor industrial através de políticas de desonerações. O que ficou conhecido como a economista Laura Carvalho chama da matriz Fiesp, ou seja, ela seguiu à risca uma cartilha da Fiesp e de demais órgãos. E o que aconteceu? Nós não tivemos os setores produtivos não deram, em termos econômicos, os resultados esperados. E o que nós aconteceu? Ou seja, nós não tivemos aumento do PIB e nem aumento em termos de emprego e geração de renda. Não obstante a isso, o governo diminuiu a sua arrecadação e não diminuiu a sua renda. Diminuiu a sua arrecadação, mas não diminuiu os seus gastos. O que aconteceu? É óbvio que a conta não vai fechar. O governo diminui a renda, diminuiu a sua receita, mas não diminuiu as suas despesas. O governo começa a fazer pedaladas, esse tipo de coisa, que foi um truque contábil, e foi a base para o processo de impeachment do governo Dilma e para a economia brasileira entrar num processo de recessão a partir de 2014. Então, as políticas industriais aqui no Brasil
tiveram um custo muito alto, principalmente no governo Dilma. Mas nós não podemos achar que, então, não fazermos política industrial é a solução. Claro que não, pessoal. O problema é que aqui no Brasil as políticas industriais muitas vezes são feitas com pouco critérios, visando beneficiar alguns nichos da sociedade. Então, mas as políticas industriais são instrumentos importantes para fomentar a competitividade do setor industrial. Mas uma outra variável que é muito importante para fomentar a competitividade do setor industrial, e por muitos anos ela foi extremamente prejudicial ao setor industrial por estar sobrevalorizada, foi a taxa cambial, que é uma variável extremamente importante para fomentar, dar uma nova conotação às exportações do setor industrial. Então, aqui eu quero falar para vocês por que eu foquei nesse trabalho na região sul do Brasil. A região sul é a segunda com maior participação no PIB. A participação da região sul é de 16% do PIB, o Paraná tem 6%, Rio Grande do Sul 6,20%, Santa Catarina 4%. Os principais destinos são a China, os Estados Unidos e a Holanda. Os produtos mais importados por essa região são sementes, frutos e oleaginosos e grãos, carnes e miudezas, embarcações e estruturas flutuantes. Esses são os produtos que engendram as exportações da região sul do país. Então, aqui eu fiz uma tabela, pessoal, com dados da FUNSEX, de 2007 a 2018, que eu acho muito interessante, que mostra as exportações dos produtos não industriais, da indústria de transformação e dos demais produtos. Então, pessoal, de 2007 a 2018, as exportações dos produtos não industriais cresceram 10,20%, a taxa geométrica de crescimento foi de 10,29%. Da indústria de transformação, a taxa geométrica de crescimento foi de menos 10%, ou seja, os produtos não industriais tiveram um aumento significativo e a indústria de transformação não apresentou um crescimento. Quando a gente faz assim, analisa as exportações e as exportações, pessoal, as taxas geométricas de crescimento das exportações e das importações da região sul e do Brasil por setor da atividade econômica, um dado que é interessante nós analisarmos, que os produtos não industriais, as exportações deles cresceram na região sul 6,14%, na indústria de transformação 1%, as importações da indústria de transformação cresceram 3% e os produtos não industriais cresceram menos 2%, tiveram um decréscimo. O Brasil segue também essa mesma tendência, com um forte aumento das exportações dos produtos não industriais e uma redução nas importações dos produtos não industriais, e na indústria de transformação um aumento pequeno, e as importações um aumento de 2%. Quando a gente faz aqui as taxas geométricas de crescimento das exportações e importações, segundo o grau de intensidade tecnológica, a gente observa algumas questões extremamente interessantes. Os produtos não industriais cresceram 6,14% ao longo desse período. Os demais setores, pessoal, observem com muita atenção esses resultados, eles cresceram em proporção muito menor. Por exemplo, a indústria baixa tecnologia 1%, média baixa 3,14%, alta 0,64%, média alta teve um decréscimo. E quando a gente observa as importações, os produtos não industriais tiveram um crescimento negativo, não cresceram, e os demais setores, tanto a indústria de baixa alta e alta intensidade, cresceram um patamar muito, muito maior do que os produtos não industriais. Essa mesma relação, essa mesma analogia serve para a economia brasileira, como vocês podem observar pela tabela ao lado, pessoal. Ou seja, uma questão que vocês podem observar por essa tabela. Então, pessoal,
como é que esse trabalho, o que nós utilizamos? Fizemos uma revisão bibliográfica, fizemos uma análise estatística, utilizamos econometria de séries temporais, com testes de estacionalidade, com a integração, teste de correlação serial. A decomposição da variância, utilizamos a decomposição da variância, a função de impulso e utilizamos a função de impulso-resposta. Quais as variáveis que nós utilizamos? A indústria de transformação compreende as exportações das indústrias de alta intensidade, média alta, média baixa e baixa intensidade, exportações dos produtos não industriais da região sul, taxa de câmbio efetiva real, índice de preço das commodities não energéticas. Utilizamos como proxy da abertura, do coeficiente de abertura comercial a soma das exportações e importações, divididos pelo PIB da região. Utilizamos a taxa de juros over Selic como uma proxy para o estímulo ao investimento na atividade industrial. Então, aqui foi as variáveis estimadas no modelo e as suas respectivas siglas. E vamos passar agora para análise com mais cuidado desse modelo. Então, nós fizemos uma questão que é importante destacar. Nós acabamos não utilizando a taxa de juros nas simulações, porque os resultados, quando incluía a taxa de juros, piorava muito, nós tínhamos resultados totalmente incoerentes, e quando nós tiramos essa variável, os resultados melhoraram muito, tirando a taxa de juros. É uma questão ainda que eu estou trabalhando em outros modelos, nessa pesquisa, vendo o porquê disso, mas nesse momento nós estimamos sem a taxa de juros. Então, utilizamos indústria de transformação, produtos não industrial, taxa de câmbio efetiva real, índice de preço das commodities energéticas e abertura comercial. Utilizamos o teste ADF, KPSS, observamos que as séries são não estacionárias em nível, mas em primeira diferença elas são estacionárias. Vocês podem ver aqui as séries são estacionárias em primeira diferença. Então, nós utilizamos o critério do VAR auxiliar, que é um modelo econométrico. Nós utilizamos 3 defasagens, seguindo os critérios de Phillips-Perron, o critério de Akark e o critério de verossemelhança, que indicaram 3 defasagens. O modelo de cointegração diz que a possibilidade de não ter nenhum vetor de cointegração deve ser rejeitada. Então, fizemos o teste a estimativa do vetor de cointegração. Essa é a equação do que nós tivemos no nosso trabalho, e a partir disso vamos tentar interpretar e discutir esses resultados. Uma questão interessante, pessoal, que a gente observa é o seguinte: uma desvalorização cambial aumenta as exportações da indústria de transformação em torno de 2,23%. Esse resultado vai ao encontro do que dizem trabalhos dos economistas novos desenvolvimentistas, como Bresser Pereira, como José Luiz Loureiro, Nelson Marcondes, Paulo Gala, vários teóricos do novo desenvolvimentismo que apregoam em vários trabalhos a importância da taxa de câmbio para fomentar a competitividade do setor industrial. Então, mostramos empiricamente a importância que tem a taxa de câmbio, a desvalorização cambial, para fomentar as exportações do setor industrial. Nós temos vários trabalhos de economistas, como Wilson Cano, professor da Unicamp, que fez trabalho sobre isso, José Luiz Loureiro, que mostram a importância da taxa de câmbio efetiva para fomentar as exportações. O índice de preço das commodities não energéticas indicou que um aumento de 1% no índice de preços das commodities não energéticas ocasiona um acréscimo de 2% nas exportações da indústria de transformação da região sul. Esse resultado, pessoal, foi encontrado por autores como o Veríssimo e Araújo, que analisaram o processo de desindustrialização no estado de Minas Gerais,
e também para o Estado de São Paulo, em 2 trabalhos que eles fizeram sobre isso, um de 2016 e um em 2019, e uma possível explicação que também tem uma certa congruência para o Estado do Rio Grande do Sul, está relacionada às características da indústria baseada em recursos naturais e no trabalho. Também, pessoal, foi possível, vocês podem observar, inferir, que um aumento de 1% no coeficiente de abertura comercial ocasiona uma redução de 1,33% nas exportações da indústria de transformação. Ou seja, pessoal, isso é uma questão, eu acho essa variável, esse resultado extremamente importante, porque faz nós repensarmos, nós analisarmos com cuidado esse discurso que a abertura é importante, ou que a economia, que o Brasil deve abrir suas portas ao mercado. Isso, pessoal, é uma questão muito, mas muito delicada. Ou seja, ninguém defende uma economia fechada, uma indústria não competitiva, uma economia altamente dependente de proteção governamental. Mas a abertura econômica tem que ser feita com parâmetros, tem que ser feito com acuidade, porque é uma variável extremamente importante. Isso ficou claro nesse trabalho, era uma das nossas hipóteses de pesquisa. Uma outra questão, pessoal, que eu quero chamar a atenção, um outro resultado se me permitam fazer, decorrendo 24 meses de um choque não antecipado na indústria de transformação, 44% é explicado pela própria indústria de transformação. E, pasmem, quase 40% é explicada pelo índice de preço das commodities não energéticas. Ou seja, esse índice possui elevada influência sobre as exportações da indústria de transformação, podendo ser um indício de uma especialização em bens intensivos em recursos naturais e mais um indicativo do processo de desindustrialização na economia. Então, também nós analisamos, pessoal, como é que se porta os produtos não industriais na região sul do país, como é que segue a dinâmica dos produtos não industrial. Nós, então, aqui fizemos o critério da defasagem do VAR auxiliar, esse aqui foi com quatro defasagens. Também rejeitamos a hipótese de não ter nenhum vetor de cointegração e apresentamos aqui os resultados que merecem também uma certa análise, ou seja, um aumento, uma desvalorização cambial estimula também as exportações dos produtos não industriais, mostrando a importância da taxa de câmbio, como nós tínhamos de hipótese no nosso trabalho, como levantavam essa questão vários economistas novo-desenvolvimentistas. Uma questão que é interessante nós também analisarmos aqui, que nesse trabalho, para essa simulação, o índice de preço das commodities não energéticas também continuou tendo um sinal contrário ao esperado, ou seja, um aumento no índice de preço das commodities não energéticas, aumenta as exportações em 2,40% dos produtos não industriais da região sul. Uma característica disso, uma possível explicação, pode ser explicado pelo contexto dos elevados preços externos das commodities, que tende a beneficiar o desempenho do setor nesse caso. Também um resultado já que nós esperávamos, a abertura comercial também diminui as importações da indústria de transformação, dos produtos não industrial ao longo do período. Então, aqui, pessoal, vejam que esse resultado, após 24 meses de um choque não antecipado, quase 70% é explicado pelos produtos não industriais, mostrando a influência da própria variável para explicar ela mesma. O 11% o índice de preço das commodities não energéticas, que está de acordo com mostrando a importância desse indicador de preços para as exportações dos produtos não industriais.
O que nós podemos concluir, pessoal, podemos apresentar de resultados? Os produtos não industriais de 2007 a 2018 apresentaram um aumento maior do que os produtos por intensidade tecnológica, baixa, média e alta intensidade. A região sul aumentou as importações dos produtos por intensidade tecnológica e diminuiu as importações dos produtos industriais, o que é um forte indício de uma mudança no perfil produtivo e que pode caracterizar como um indício de desindustrialização. Um dado importante desse trabalho é que a desvalorização estimula as exportações. Isso já é um consenso, pessoal, que isso aí nós podemos, para quase todas as regiões que nós já fizemos isso aí do Brasil, a importância da variável taxa de câmbio como estimuladora das exportações, ou seja, a desvalorização cambial como uma mola propulsora para estimular as exportações. A abertura econômica, pessoal, foi extremamente prejudicial ao setor industrial. Nós precisamos ter cuidado com essa história, com essa questão de o Brasil abrir sua economia à moda Miguelão, ou seja, essa questão que está com esse modelo, quando Collor assumiu a presidência da República, como eu falei para vocês, ele disse que ele estava decretando fim ao modelo de substituição de importações. O professor Fernando Henrique Cardoso, que fez 90 anos este ano, dizia que uma das metas do governo dele era acabar com os resquícios da era Vargas no país. Pois bem, esse modelo de substituição de importações criado por Vargas, nós temos como uma consequência uma indústria fechada, uma indústria não competitiva, mas não é abrindo a economia a moda Miguelão que nós vamos resolver esse problema. Nós precisamos repensar um modelo de desenvolvimento que o Brasil vai adotar. Uma questão, pessoal, que nós utilizamos, que uma limitação desse trabalho, esse número de variáveis, nós não podemos sair dizendo que esses resultados, com base nisso, não podemos afirmar categoricamente, porque é um número limitado de variáveis, nós utilizamos 3, 4 variáveis, não podemos fazer grandes generalizações, mas podemos ter indícios de determinado projeto, de determinada como é que está se comportando esse processo ao longo dos anos. E uma questão que eu acho extremamente importante, uma ferramenta que eu estou aqui já com ela na mão para conversar com vocês, nós utilizamos um instrumental que eu utilizo nas minhas pesquisas, são os modelos de equilíbrio geral computável. Utilizo o GTAP GAMS, que é oriundo do Global Trade Analysis Project, de pesquisadores da Universidade de Purdue. Utilizando os modelos de equilíbrio geral computável, também nós temos aqui uma perspectiva que está ocorrendo, sim, uma desindustrialização na economia da região sul do país. E a reversão desse processo passa por taxa de câmbio. Daí você pode estar se perguntando o seguinte: professor, mas hoje a taxa de câmbio está desvalorizada. Aliás, a taxa de câmbio está desvalorizada, a taxa de juros está mais baixa. Por que a economia brasileira está crescendo pouco? Claro que nós temos essa questão da Covid, pessoal, que é óbvio que isso foi uma pandemia em escala global que afetou todo o nosso setor produtivo. Mas por que o setor industrial está crescendo pouco nos últimos anos? O que está acontecendo? Uma questão extremamente importante, pessoal, que vai ao encontro, vai na mesma linha das pesquisas dos teóricos do novo desenvolvimentismo, que mostra que nós temos que o setor industrial brasileiro tem que superar alguns desafios relacionados à infraestrutura, aos custos de produção e, principalmente,
uma questão extremamente importante, a queda de confiança no setor industrial brasileiro. Ou seja, o Brasil, nos últimos anos, acabou com algumas políticas equivocadas, algumas políticas dúbias, afastou investimentos produtivos do país. Ou seja, em termos de câmbio, hoje o câmbio não é um problema mais para a indústria. Nós não estamos com uma taxa de câmbio apreciada. O que seria uma taxa competitiva? Tem estudos que mostram que uma taxa de câmbio competitiva para o setor industrial hoje seria um dólar, o equivalente a em torno de R$4. Esse seria uma taxa de câmbio, segundo vários pesquisadores como Nelson Marconi, Bresser Pereira, Paulo Gala, que tem vários trabalhos mostrando isso. Essa seria uma taxa industrial competitiva. Mas o que está faltando para o setor industrial a começar a aumentar a sua possibilidade em termos de reversão desse processo de desindustrialização? Passa também por confiança dos investidores na economia e investimentos públicos e privados. Só que hoje nós estamos amarrados. O Brasil não tem capacidade de investir, muito em função da PEC dos gastos, que foi sancionada no governo Temer. A reversão dessa PEC é fundamental para o país retomar a sua capacidade de investimentos e começar a ter um projeto de reindustrialização nacional. Eu acredito, o ano que vem nós vamos ter eleições presidenciais, e uma questão que eu acho que um setor que vai estar na pauta de exportação, na pauta de todos os candidatos à presidência da República, certamente, são poucas as coisas que a gente pode dizer certamente, mas um setor que vai estar certamente na pauta é o setor industrial e um processo de reindustrialização nacional. Ou seja, como o Brasil sair dessa situação que está que está passando desde o final da década de 80, onde a indústria perde competitividade. Ou seja, como reverter esse processo de desindustrialização é o grande desafio do próximo presidente da República. Como dar uma nova conotação ao setor industrial. Ou seja, pessoal, as políticas industriais, as últimas políticas industriais, foram totalmente ineficazes para fomentar o setor industrial. Ou seja, essas políticas de desonerações, de redução de tributos, nós já mostraram que foram ineficazes para fomentar a competitividade. Então, o que nós precisamos é investimentos em infraestruturas, aumento da produtividade, aumento da capacidade tecnológica, aumento da inovação, ou seja, ações pelo lado da oferta, não apenas pelo lado da demanda, no sentido de fazer as pessoas continuarem a consumir, mas sim no lado da oferta, de dar um novo padrão de competitividade, de modernidade ao setor industrial. Esses são pontos extremamente estratégicos que precisam, sim, estar na pauta de discussão nos próximos anos. Ou seja, políticas de desonerações, já tivemos o exemplo do governo Dilma, já tivemos o exemplo do governo Lula. As políticas de desonerações estricto sensu não são a solução para resolver o problema do setor industrial brasileiro. Então, eu quero agradecer a todos e a todas pela oportunidade, fazer essas pequenas reflexões sobre um setor extremamente importante para o nosso país e, a partir de agora, me colocar à disposição para qualquer questionamento, sugestões, críticas de vocês, para entendermos esse processo que é extremamente importante para o nosso país. Muito obrigado a todos e a todas, e mais uma vez, parabéns pelo Dia do Economista. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Daniel, pela excelente palestra. Eu abro, então, um espaço para perguntas. Vocês podem se inscrever para perguntas no chat, e eu vou chamando assim que a lista começar. A gente começa, então, com o Paulo. Por favor, Paulo. Quando fala em tanto em industrialização quanto desindustrialização do Brasil, eu vejo o seguinte, tá?
está sendo feita distinção entre indústrias brasileiras ou indústrias instaladas no Brasil? Por causa que até eu brinquei esses dias numa aula que se você pedir para alguém citar as grandes indústrias brasileiras, mais da metade é multinacional ou não é brasileira. Indústria de alto grau tecnológico, eu saberia citar o quê? Petrobras, que é do governo, e destruíram praticamente nos últimos anos, tanto com questão de corrupção quanto com questão da imagem da empresa. Você vai ter o que daí? Uma Ambev, que é um bem secundário, não é um bem, vamos dizer assim, de necessidade imediata. Então, assim, quando esse processo de industrialização ele está se dando ao nível da indústria brasileira, propriamente dito, ou é a indústria de um geralzão, assim, que até as indústrias estrangeras estão fugindo daqui? Eu acho até a questão da indústria, a questão de todo o setor industrial, não é a questão da indústria brasileira. Vamos pegar a questão de todo o setor industrial. Por exemplo, no começo do ano, o professor Rondinel, que está aqui presente, e eu fizemos um artigo analisando a questão do fechamento da Ford aqui no Brasil, que foi publicado no site da Seduf, mostrando como é que esse era um exemplo de como é que o setor industrial como um todo vem perdendo participação ao longo dos anos aqui no país. E os fatores, e são vários os fatores. A tua questão é o seguinte: nós enfrentamos ao longo dos anos uma ausência de uma burguesia nacional desenvolvimentista. Isso eu concordo plenamente contigo. Uma burguesia que defenda os interesses nacionais. Isso eu concordo plenamente. Está fazendo falta isso aí, industriais nacionalistas, como tivemos na década de 50, 60 e 70. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, nós tivemos uma montadora estritamente nacional, a Gurgel, que foi extinta na década de 90. Mas também o principal problema é que a indústria, ao longo dos anos, foi perdendo participação. E isso, se colocasse, os principais fatores foram a sobrevalorização cambial, que foi feita muito na década de 90, a abertura econômica, que foi feita de forma equivocada, o custo Brasil, que é extremamente nocivo para o setor industrial, e nos últimos anos a queda de confiança dos investidores na economia brasileira. Professor Vinícius, fica à vontade. Bem, muito boa noite a todos e todas presentes. Parabenizo aos economistas, aos gestores pela organização do evento. Parabéns, professor Daniel, pela palestra, pelo trabalho. Nós que trabalhamos com econometria, temos o hábito de valorizar muito o uso, né, desse instrumento, né, tão importante, né, estimular, inclusive, né, que os nossos estudantes usem esses instrumentos de análise. E antes de, se me permite, professor, dar uma pequena contribuição sobre o tema, eu gostaria, inclusive, se me permite, dar uma contribuição, uma sugestão para o modelo de análise, né? Talvez, né, valha a pena investigar e nos bancos padronizados de dados se encontram essa variável, né, gasto com pesquisa e desenvolvimento de tecnologia pode ser uma variável importante, né, para se confrontar com a sua variável observada, a sua variável dependente, e também taxa de investimento. Talvez uma proposta para um outro trabalho, né? E talvez a aplicação dessa mesma metodologia. O que a gente observa ali é que existe um número de observações muito pequeno para uma série temporal, o que acaba consumindo graus de liberdade e comprometendo a consistência dos seus estimadores. É um problema que a gente tem que lidar, porque a gente tem que trabalhar com dados padronizados, mas ainda assim esses dados de gasto de pesquisa e desenvolvimento, eles existem nesse horizonte temporal que você investiga. E talvez valha a pena substituir uma dessas conjuntos de informação para verificar o que
né, o modelo tem de resposta. Professor, humildemente, uma pequena contribuição, se me permite. Obviamente, o trabalho ficou muito bacana. Comentei com o professor Carlos, né? É bom nós vermos isso em apresentações do nosso curso. Sobre o tema, em particular, eu gostaria de dar uma contribuição para o conjunto, né, de todos nós que estamos aqui, em relação à conjuntura que nós estamos vivendo. Acho muito importante que nós, economistas, nos posicionemos e vivemos um momento da política, um momento de instabilidade política e social, é a minha ótica, né, é o meu modo de ver, no Brasil. Essa situação ela foi piorada ou aprofundada pelos eventos da conjuntura, né? Uma crise pandêmica, enfim. É muito comum no Brasil nós vermos políticos se elegerem com propostas simplistas para enfrentar problemas que não são nem de longe triviais, né? E nós que estudamos economia sabemos, né, que não há soluções simples para os problemas que são complicados. É muito importante que nós nos esforcemos em construir junto aos nossos estudantes, os aprendizes, esses que estão estudando economia agora, uma cultura inovadora, uma cultura empreendedora, uma cultura baseada na ciência, na investigação científica, para que nós possamos construir projetos de desenvolvimento. Lembrando que projetos de desenvolvimento não são projetos que se materializam em 4 anos, não é um projeto de governo. Então, o governo não entra e soluciona coisa nenhuma, né? Não existe isso. É muito importante que nós tenhamos um pacto social. Por que eu julgo relevante nós estarmos tratando disso que eu estou falando agora, quando nós estamos falando de uma palestra aqui de desindustrialização? Porque eu acho que tem tudo a ver com o problema. Nós não solucionaremos o problema da industrialização no Brasil sem nós enfrentarmos esse problema construindo um eixo de desenvolvimento, políticas de desenvolvimento, e não políticas de governo. Né? As políticas econômicas de estabilização monetária, cambial, de renda, fiscal, elas têm que ser construídas harmoniosamente, mas dentro de um eixo de políticas de desenvolvimento que contemplem, além da política industrial, uma política de comércio exterior e uma política de educação. E essas políticas têm que ser harmoniosas. Né? Por quê? Porque senão eu não consigo elevar o conteúdo tecnológico do meu parque industrial, eu não consigo elevar o conteúdo tecnológico dos meus produtos e dos meus serviços, se eu não tiver uma política de educação séria, que tenha como eixo central a inovação, a pesquisa, um investimento em educação, acesso universal à educação, digamos, nesse momento, né, em que o ministro da Educação vem a público dizer na televisão que a universidade não deveria ser para todo mundo, foi o que eu interpretei da fala, nós temos aqui uma responsabilidade muito grande, né, de conversarmos com os nossos estudantes e entre nós sobre quais são realmente aquelas políticas que nós devemos levar a sério para desenvolver o nosso país. E sim, obviamente, que nós teremos no bojo dessa construção a nossa industrialização, tão essencial, mas só possível se nós tivermos uma produtividade do trabalho que justifique empresários virem para o nosso país e investirem aqui. Né? Então, ao tratar de problemas sérios, nós temos que levar essa discussão para um patamar
para um nível de complexidade que contemple realmente o nível de complexidade do problema, né? Bom, mais uma vez eu gostaria de parabenizar aos organizadores do evento, ao professor Daniel pela apresentação, muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. Obrigado, professor, pelos comentários, sugestões. Realmente, essa questão que o senhor levantou dos gastos com pesquisa e desenvolvimento para mensurar o processo, verificar o impacto disso na questão da desindustrialização, é uma questão que eu tenho em mente para trabalhar futuramente. Eu já tenho, em termos, quando os alunos no mestrado em economia me perguntam um tema, eu tento sempre, nos últimos tempos, estou tentando convencer algum grupo, trabalhar com essa questão, essa variável educação, capital humano, para verificar o impacto no processo de desindustrialização. Realmente, eu concordo, a sua fala é extremamente pertinente, principalmente num momento difícil, preocupante que a sociedade está vivendo, um momento que mais do que nunca é fundamental valorizarmos, fortalecermos as instituições democráticas e o país realmente começar a ter políticas de Estado e não políticas não políticas de governo, ou seja, políticas que mesmo que o governo mude a cada 4 anos, mesmo que tenha interrupções, essas políticas, por serem importantes, serem estratégicas, deverão ter continuidades. Obrigado, Daniel. Então, o próximo inscrito é o Homero, por favor. Homero Beló Neto? Não? Então, a gente passa para o Thales. O professor Thales está inscrito também. Primeiramente, eu quero parabenizar o professor Daniel Coronel pela sua palestra, parabenizar o professor Nilson e o professor Carlos pela organização do evento, a todos, obviamente, pelo Dia do Economista. Na verdade, eu tenho 4 perguntas, mas eu vou tentar começar com 3, tá? Vou começar um pouco pela última, que seria mais recente, né? O senhor falou bem sobre a questão da desvalorização rápida do câmbio recente, né? Então, a gente teve um overshooting cambial e a pergunta objetiva é: um cenário de maxi desvalorização, como ocorreu agora nessa corona crise, né, associada a um grau de volatilidade cambial muito alto, não reduzem o efeito positivo do câmbio sobre o aumento das exportações? Ou seja, não adianta ter um câmbio que se desvaloriza rápido e que se mantém volátil, que a resposta da indústria não é na mesma magnitude e celeridade. A segunda tem a ver com tipos de desindustrialização, né? O senhor falou bem do processo de desindustrialização, que é um processo global, né? Se a gente for pensar, ele tem uma caracterização que pode ser positiva ou negativa. Como é que seria a positiva? É o que ocorre nos países centrais, né? Que é o aumento da participação de serviços associada à indústria de mais alta tecnologia. E o nosso caso é a desindustrialização negativa, né? No qual aumenta-se a participação de produtos primários, né? Tem uma reprimarização da pauta exportadora, e isso não gera efeitos positivos distribuídos, né? Tanto em termos de desenvolvimento de todas as forças produtivas, desenvolvimento socioeconômico, vamos dizer assim, acaba sendo concentrado em determinados setores. E a pergunta nesse tópico é: esse aumento de preços que o modelo constatou, né, o aumento de preço das commodities puxando exportações industriais. A pergunta é, você que fez analisou outros estados, isso é um caso específico do Rio Grande do Sul, da região sul, que tem a produção industrial, parte da produção industrial associada a commodities, né? Então você tem máquinas, implementos agrícolas que são produzidos no Rio Grande do Sul e, portanto, puxar commodities, puxa a exportação industrial para a Argentina, por exemplo, né? Sendo bem específico. É um caso próprio da indústria gaúcha, sulista, ou é um caso mais geral, digamos assim, essa elasticidade, essa relação positiva entre aumento de preço de commodity e aumento da exportação industrial, né? Desempenho industrial.
O outro seria, a terceira pergunta seria em relação ao regime de incentivos para o industrial brasileiro, né? O regime de incentivos está bem associado ao que o professor Vinícius falou muito bem, que é o incentivo à inovação, incentivo ao desenvolvimento tecnológico e não a absorção de tecnologia externa, porque a gente tem parte da indústria brasileira extremamente passiva, né? A gente tem parte da indústria brasileira que está ainda no paradigma da segunda revolução industrial, outra parte está na terceira revolução industrial e uma parte muito pequena está se conectando à indústria 4.0. Né? Então, como você vê o regime de incentivos, né, de diversas políticas, não só política industrial, quanto as outras políticas, o professor Vinícius falou muito bem das políticas macro, e aí eu fecho, né, só para tentar, que é uma pergunta muito interessante, tem a ver com a sua boa apresentação sobre o desempenho da política industrial do governo Dilma, né? Praticamente um consenso que a política industrial do governo Dilma foi notoriamente ineficaz. Mas se você olhar as raízes lógicas, teóricas da política do governo Dilma, elas estão muito associadas àquela proposta, né? Aquele remédio neoclássico, aquele remédio liberal de que quanto menos imposto, você reduz tributação, isso gera investimento privado, isso gera crescimento econômico. Então, há, obviamente, uma lógica que não é a própria dos governos anteriores, mas que foi baseada na agenda que você falou, a agenda industrialista. Tem vários trabalhos bons, né, feitos especificamente sobre esse efeito negativo na indústria. Né? Ela tentou, o senhor falou da questão das políticas pelo lado da oferta, né? Mas, na prática, a política da Dilma é pelo lado da oferta. Só que como que ela fez a política pelo lado da oferta? Baixando a canetada, a energia elétrica, tentando controlar preços de combustíveis, obviamente atuar na esfera dos custos e reduzindo tributação, né? Desoneração fiscal para o setor industrial. Tem vários trabalhos, né? Do Orair, do Gobetti. Aí eu fecho, a pergunta não seria mais interessante, depois eu cito, não seria muito mais interessante no momento de crise, em que você tem aqui um problema que é de demanda também, nós estamos falando aí de 2013, 2014, ele não é um problema só de oferta, já começa a ser também de demanda, não seria muito mais interessante utilizar o investimento em infraestrutura, toda a capacidade do Estado de puxar o lado da demanda e também afetar a oferta, né? Porque investimento em infraestrutura que reduz o custo do Brasil, melhora as condições logísticas, tem um multiplicador maior, né, do que o gasto feito com desoneração. Então, o multiplicador fiscal no momento de ociosidade da indústria, né, no Brasil tem cálculo, né, o próprio Orair, por exemplo, tem um cálculo que o multiplicador é de 0,80 no momento de expansão no Brasil, multiplicador fiscal, ou seja, o que o gasto do governo em investimento em infraestrutura gera de produção nova, de riqueza nova. Né? No momento de expansão, 0,8, no momento recessivo, o cálculo dele, também com base econométrica, 2,2. Então, você tem o trabalho do Gobetti, tem o trabalho do Pires, todos eles mostrando multiplicadores fiscais acima de 1. Né? Então, tem 1,5, tem esse que eu falei, 2,2. A pergunta não teria sido muito mais inteligente naquele momento melhorar, obviamente, o regime de incentivos, mas também atuar com investimento privado, não só com concessões são importantes, mas aproveitando, quando entra a recessão, os multiplicadores fiscais acima de 1. É isso. Desculpa por alongar, mais uma vez, parabéns, professor Daniel Coronel, que eu tive a oportunidade de compartilhar com ele um tempo ali no conselho da editora. Então, parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Obrigado, professor Thales. Thales trabalhou bastante tempo no Conselho Editorial, fez um importante trabalho como representante do campus de Palmeira das Missões. Thales, eu concordo com todos, sem exceção, os 4 pontos que tu levantou. A questão cambial, dessa volatilidade, realmente isso é algo extremamente acaba prejudicando. Nós devemos ter a desvalorização cambial, ou seja, o câmbio manter um determinado patamar ao longo de tempo, eu concordo contigo, é um ponto importante. Essa questão que tu falou sobre o governo da Dilma, eu até me atrevo a dizer, na minha opinião, sem fazer juízo de valores, o grande problema, eu acho que foi a grande
grande questão, a grande finge dos governos petistas, do Lula e da Dilma, eles perderam uma oportunidade muito grande de investir em infraestrutura no país. Eu acho que se nós tivéssemos investido em infraestrutura, mais investimentos visando reduzir o custo do Brasil, certamente são poucas coisas que a gente pode dizer, certamente isso iria, mas isso dá para dizer que o país hoje estaria num outro patamar. O Lula pegou um cenário, o Lula pegou um cenário muito melhor que o Fernando Henrique, um cenário externo melhor. O Fernando Henrique, vocês vão se lembrar, teve várias crises, crise russa, crise argentina, crise mexicana, crise energética pela própria incompetência do governo, diga-se de passagem, e o Lula só teve a crise de 2008, que ele, nas palavras dele, foi uma marolinha. Claro que não foi, mas foi a única crise que teve. Então, o governo Lula perdeu uma oportunidade de fazer investimentos em infraestrutura, investimentos onde o efeito multiplicador seria extremamente importante. Nós não teríamos esse custo fiscal que tivemos por esta política de desonerações que foi feito pelo governo da Dilma. E vejam uma questão interessante. Quando eu fiz a minha tese de doutorado em 2010, um dos setores que mais teve desempenho no governo do Lula foi o setor automotivo. Nós tivemos aquele boom de produção de automóveis. Ou seja, outros setores que eram estratégicos para o país, isso foi uma questão que na minha tese eu consegui levantar. Quais um dos fatores que a política industrial do Lula não teve os efeitos esperados? Está relacionados aos instrumentos que foram utilizados pelo governo para fomentar o setor produtivo. Ou seja, tinha setores que mereceriam uma maior atenção do governo, mereceriam um outro tipo de ação, e tiveram por parte do governo uma atenção mínima. E, evidentemente, os resultados foram mínimos. A Dilma tentou mudar essa lógica dessa política industrial, mas acabou fazendo uma colcha de retalho. O que foi a política industrial do governo Dilma? Uma colcha de retalho. Foi redução aqui, redução lá, e o resultado fez uma política que em 2012, 2013, a Faria Lima estava de acordo com a Dilma, e quando a Faria Lima viu que não estava dando os resultados esperados dessa política do governo Dilma, tratou de se unir a um outro setor, e visando o quê? Visando dar tchau para Dilma. Ou seja, quando viu que aquela política estava indo levando o país a um ocaso, procurou uma nova ponte para o futuro. E, casualmente, essa ponte para o futuro, na época, era o governo Temer. Além disso, nós tivemos uma polarização que fez mal ao Brasil e levou o Brasil a uma fragmentação política, que é algo extremamente preocupante nos dias atuais. Professor Ricardo Rondinelli, desculpe, acabei passando para o professor Salles na sua frente. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Ricardo Rondinelli. Gostaria de cumprimentar o diretor do campus, o coordenador e o chefe do departamento. Além de ser professor do Departamento de Economia, também trabalho na Secretaria Técnica de Pessoal Docente, então vocês talvez já tenham visto meu nome por aí. Trabalho na parte de progressão funcional. Gostaria de cumprimentar aos professores que estão presentes aqui no painel, alguns deles eu conheço. E cumprimentar também o professor Daniel, que foi meu aluno pela palestra. O professor Daniel é um exemplo de que a universidade deve ser para todos, não é? A universidade não é só para uns. Ele cresceu, nasceu, estudou filosofia, estudou economia e foi crescendo, né? É um exemplo para os alunos aí do curso. Daniel, eu gostaria de fazer uma provocação aqui. Não vou fazer uma palestra, vou fazer uma pergunta. Você fala em desindustrialização. Bom, se existe desindustrialização, existe industrialização. Ou seja, em determinado momento houve industrialização. E na industrialização, nós trabalhamos com teorias da localização industrial.
E na história mundial, a indústria nasce onde? Nasce na Inglaterra, no final do século XVIII. Então, nós tivemos um primeiro polo industrial que foi a Inglaterra. Segunda Revolução Industrial, final do século XIX, Estados Unidos, França, Japão, Alemanha, petróleo, energia hidroelétricas. Meados do século XX, Estados Unidos e Japão, então vamos mudando de polos, de um polo para outro. A indústria se vai deslocalizando. E agora estamos numa nova fase. Faz 30 anos, uma economia emerge no mundo e se torna a fábrica do mundo, né? E aí nós temos, então, um outro conceito, que é o conceito de deslocalização industrial, né? Então, a indústria nasce lá na Inglaterra. Na medida em que a Inglaterra perde competitividade, você vai para os Estados Unidos se consolida como polo hegemônico com os países de sua área de abrangência, depois da Segunda Grande Guerra. Japão, depois, Estados Unidos está em fase decadente agora, e agora estamos numa nova fase. E essa indústria ela vai indo de um lado para outro, né? Oi, cortou, será? Ele está com o microfone mudo. Tá. Agora sim? Deu? Tá. Então, estava falando a respeito da deslocalização industrial. Então, eu gostaria que você tentasse incluir dentro de sua análise, além de falar em desindustrialização, falar em industrialização também. Porque a indústria, ela não diminuiu de tamanho no mundo, né? Ela representa de 15% a 16% do PIB. Só que ela vai indo de um lugar para outro, né? Nós estamos mudando de polos, né? Estados Unidos e Japão estão em decadência, mas os países emergentes, eles estão crescendo. Então, me parece que nós deveríamos incorporar esse conceito aí da área. Tem um economista, o Krugman, né, que tem um livrinho que se chama Economia e Geografia, que estuda a importância que tem um espaço, né? E a industrialização se dá em espaços, né? Não se dá de outra forma. Então, me parece que nessa análise que existe do processo de industrialização, desindustrialização, deveria incorporar-se o conceito de localização industrial. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Obrigado. Obrigado, professor Rondinel. Essa questão, professor, é extremamente importante. Eu confesso que vi alguns estudos, mas nunca me aprofundei, sendo bem sincero, nunca trabalhei essa questão. Mas, embora a gente saiba que hoje realmente a China é a grande fábrica do mundo, mas o que é a questão quando eu falo aqui no Brasil? A questão na economia brasileira é que ao longo dos anos o setor industrial perdeu. Aí nós podemos ter dois fenômenos interessantes. No Brasil, o setor industrial perde participação no PIB. Em âmbito mundial, nós vamos ver o que o senhor falou muito bem. Nós vamos ver mudar o foco do polo industrial, ou seja, começou com a Inglaterra, depois foi Estados Unidos, Japão, e agora está indo para a China. Realmente é um ponto também de incorporar nas pesquisas de desindustrialização essa questão dos polos de concentração. Não é uma questão que eu tinha trabalhado, mas até anotei essa questão aí que o senhor falou, o livro do Krugman, é um ponto a ser pensado, é um ponto a ser melhor analisado. Eu acabei me inscrevendo, então, a gente sabe, né, que o Brasil é um país predominantemente industrial desde os anos 50, que chega nos anos 80 com um parque industrial fechado, completo. Esse é o primeiro ponto. E eu continuo. A gente tem uma teoria dentro da ciência econômica, que seria a teoria schumpteriana, e mais do que isso, a teoria institucional e evolucionária, que tem como cerne a busca pela inovação que se dá a partir da competição entre as empresas. Aí eu faço uma pergunta para o senhor, Daniel.
que acho que transcende o artigo que o senhor apresentou para a gente, no qual tem apenas um número que mostra que a abertura comercial gera uma desindustrialização no Brasil, mas pergunto se na sua tese o senhor chegou a averiguar quais seriam essas falhas institucionais, por que o aumento da competição no Brasil vai contra toda uma teoria já estabelecida, né, a teoria evolucionária, que pauta a inovação como a busca das organizações, do empresário, a fim de se diferenciar das demais indústrias para buscar os lucros extraordinários. Quais seriam os fatores? Seriam falhas institucionais que temos no Brasil? Seriam as rotinas enraizadas que mostram que as empresas protegidas não estariam aptas a essa maior competição? Quais seriam os fatores? Obrigado, professor. Eu não sou um especialista nessa questão de economia institucional. Tem 2 livros muito interessantes que eu tive a oportunidade de ler nos últimos 2 tempos, acho que o Thales vai se lembrar. O Thales foi parecerista na época desses livros, a editora da UFSM, o Thales ainda estava no conselho editorial, publicou 2 livros sobre o institucionalismo, um do professor Adriano e o Polos de Defesa. Na época ainda o Thales era representante do conselho editorial. Então, lendo um pouco esse livro, que contou com pesquisadores de todo o país, tem um capítulo, principalmente no livro do Adriano Pereira, que é meu colega do departamento, que ele trabalha a questão da competitividade e das instituições. O que as instituições, entendidas como as regras do jogo, aqui no Brasil apresenta alguns problemas, ou seja, nós temos um judiciário eficiente, uma burocracia desnecessária aqui no país, muitas vezes nós temos o patrimonialismo, os riscos que vêm desde a colonização e foram muito bem esboçados por pensadores como Raimundo Fauro, como também o Sérgio Buarque de Holanda, nos Donos do Poder, ou seja, uma reforma do Estado no sentido de cidadania, de aperfeiçoamento, de redução dos entraves burocráticos. Isso é algo extremamente importante para fomentar um pouco a competitividade do setor industrial. Algo extremamente importante. Nunca foi, confesso que nunca foi o foco dos meus trabalhos, isso tangencia um pouco, mas é uma questão extremamente importante e, com certeza, isso afeta, sim, a competitividade. Teria que ver até em âmbito aí surge uma ideia interessante, com base nesse teu questionamento, alguma variável que dê para captar isso aí, quem sabe incluir no modelo econométrico, para ver a influência das instituições nesse processo. É uma questão extremamente importante. Até para depois eu poder dizer assim, olha, essa variável nós testamos, mas fica aí em termos de pesquisa, de sugestões, que é uma questão que eu gosto dessas conversas, desses debates, às vezes ouvindo os colegas, ouvindo outras opiniões, a gente sempre é provocado, cada vez mais instigado a pensar outras coisas que muitas vezes no dia a dia a gente não se dá conta. Foi a questão que o professor Rondinel levantou, que é uma questão que eu acho que tem que trabalhar um pouco mais, e essa questão que tu levantou é da questão das instituições, verificar qual variável poderia ser utilizada até para mensurar isso aí. Tem colegas que trabalham nisso, e sinceramente é uma questão que fiquei agora até com curiosidade até para colocar isso em futuras pesquisas. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Professor Nilson, por favor. Bom, primeiro é parabenizar o professor Daniel aí pela excelente palestra. Nós aprendemos muito nessa noite de hoje, né? Não só com o professor Daniel, mas com todos os professores que deram a sua contribuição após ele. Daniel, eu tenho uma questão aqui, uma provocação. De fato, digamos, a tua pesquisa mostra, não só essa que você apresentou hoje, né, mas o conjunto da tua obra, que o Brasil passa por um processo de desindustrialização
e que esse processo está vinculado à abertura econômica, né? Mas voltando lá em 1994, por exemplo, seria possível nós controlar a inflação sem a abertura econômica? A abertura econômica contribuiu para, de alguma maneira, estabilizar a economia brasileira ou não? Então, são algumas inquietações que a gente tem, né? É importante, sim, ampliar a competitividade, né? E você concorda integralmente quando você diz da importância dos investimentos em infraestrutura, principalmente em tecnologia, com viés aí de aumentar a produtividade do trabalho, né? E aí fica um outro questionamento também. Qual é o papel do Estado nesse processo de ampliação da competitividade, né? Das empresas, do setor privado? A gente sabe que uma parte do papel, digamos, uma parte dessa equação está justamente nos investimentos em infraestrutura, no ajuste, etc. Queria que você permeasse um pouquinho desse debate aí, se for possível, né? Porque, a rigor, né, a gente sabe, sim, estamos num processo de desindustrialização, mas será que lá em 1994 haveria uma outra possibilidade que não, digamos, um choque, uma abertura, né? Enfim, são dúvidas aí que gostaria que tu me ajudasse a refletir sobre o assunto. Tá? Muito obrigado mais uma vez a todos aí. Obrigado, Nilson. O Nilson traz duas questões extremamente importantes. Pessoal, quando o Plano Real foi implantado, uma questão, é importante nós fazermos um retrospecto disso aí. O Brasil vinha de vários planos fracassados na década de 80, no governo Sarney, Cruzado, Bresser, Verão. Tivemos o caos, que foi o plano o plano Collor, com o confisco da poupança, que os mais velhos vão se lembrar. E daí assume o Itamar. Itamar teve 4 ministros da Fazenda, teve 3 ministros da Fazenda, e depois o Fernando Henrique, que era das Relações Exteriores, assume o Ministério da Fazenda e faz um plano de cunho ortodoxo e deixou claro desde o início que o combate, o processo inflacionário, seria feito em 3 fases: um ajuste fiscal, a criação da URV e depois uma nova moeda. Para se manter, para esse processo de estabilização ser consolidado, uma questão que foi extremamente importante, utilizado pelo governo, foi a sobrevalorização cambial, que a partir de 99 o governo depois acaba revendo, depois das eleições, Fernando Henrique eleito em 98, em fevereiro de 99 nós mudamos o regime cambial, saímos de um câmbio de bandas flutuantes para um regime de câmbio flutuante, de bandas cambiais, perdão, para um regime de câmbio flutuante. Essa questão que o Nilson coloca é extremamente importante. A abertura econômica também teve o seu papel na busca da estabilidade. Só que eu acho que essa abertura, a questão que o Nilson está colocando é o seguinte: a abertura nos ajudou a resolver o problema da inflação, mas nos ajudou a levar o Brasil a acentuar esse processo de desindustrialização. Isso é fato. Mas também aí nós temos outros fatores que também poderiam, na época, ter atenuado esse processo. Essa abertura poderia ter sido feita de forma gradativa. Esse que eu vejo, a grande problema da abertura econômica é que ela foi feita de forma abrupta. Foi feita uma abertura muito desordenada, no meu entendimento, da economia brasileira. Era inegável, pessoal, que nós sim deveríamos fazer uma abertura, mas ela deveria ser feita com cuidado e com planejamento. Esse é um primeiro ponto que eu acho importante a gente frisar. Um segundo ponto que eu acho que o Nilson levanta é a questão do papel do Estado. Eu acho que o Brasil perdeu uma oportunidade muito grande. A grande crítica que faço como economista aos governos do PT, embora reconheça
que teve vários avanços sociais importantes em termos de universidades, é inegável isso aí, mas qual a grande crítica que eu faço aos governos do PT foram que nesses quase 16 anos do PT, o governo deveria ter investido mais em infraestrutura e investimentos. Acho que tinha espaço para ser feito isso aí, e o governo acabou por ter outros focos, outras questões. O governo fez várias políticas econômicas equivocadas, ou seja, o governo poderia ter tido um cuidado melhor nos investimentos, nas parcerias, nos acordos de cooperação internacional. Acho que esse foi um dos grandes problemas do governo, dos 8 anos dos governos do PT. Acho que se os governos do PT tivessem tido um outro cuidado, um outro patamar, tratado dos investimentos públicos e privados, nós teríamos um presente diferente do que nós estamos tendo. Essa é a grande crítica que eu faço, mas eu acho que é importante o Brasil tem desafios, tem momentos ao longo de sua história. Na década de 90, o desafio era a estabilidade macroeconômica. Foi feita a criação do real, a lei da responsabilidade fiscal. Acho que nos governos do PT foi uma importante contribuição que foi dada à questão das políticas sociais, mas o governo deixou a desejar, meu entendimento, faço sempre questão de frisar isso, na questão de investimentos em infraestrutura. Políticas sociais importantes foram feitas, mas o governo deixou a desejar nos investimentos públicos e privados. E agora eu acho qual será o novo desafio dos novos governantes que o país vai ter a partir de 2022. É trabalhar com a questão, um cenário fiscal mais delicado ainda, um cenário fiscal muito mais complicado, e um projeto de reindustrialização nacional, ou seja, fazer reformas, fazer a indústria voltar a ter competitividade num cenário cada vez mais de forte restrição fiscal, de forte endividamento, ou seja, não adianta sair com promessas dizendo que tudo vai se resolver num passe de mágicas. Acho que será o próximo governante que emergir das urnas o ano que vem, terá vários desafios pela frente, serão períodos para o país encontrar uma trajetória de crescimento econômico. Eu prevejo que serão anos difíceis, reformas deverão ser feitas, mas até o país encontrar de novo um trilho, um caminho em termos de crescimento econômico. Acho que serão anos difíceis, mas algum novo patamar, alguma coisa deve ser pensada em termos de reindustrialização nacional. O discente Paulo. Aí, se eu me deixasse, eu ficava a noite inteira. Esse é um tema que eu gosto. Uma coisa que eu vi bastante, assim, que a gente estuda durante todo o curso, e que, principalmente porque a gente estuda bastante Furtado, principalmente na história econômica do Brasil, é essa questão da deterioração dos termos de troca, os problemas que dá com a questão de você fazer uma economia baseada em commodities, coisas do gênero. Daí, você mesmo apresentou ali que aumento no preço das commodities, vamos dizer assim, acaba tendo impacto nas exportações, aumenta muito o câmbio, coisa assim. Se a gente está querendo que o Brasil caminhe para uma industrialização ou agora para uma reindustrialização, tem como fazer isso sem... Eu não sei como é que está hoje, por causa que eu não estudo muito essa área ainda. Tem como fazer isso sem incentivar ou sem, vamos dizer assim, onerar o setor de commodities e de produtos primários? Por causa que, lógica básica da economia, se é um setor que está dando dinheiro, óbvio que todo mundo vai ter interesse nele. Então, assim, tem como você partir para uma industrialização enquanto você, de todos os lados, tudo está apontando que o que está dando dinheiro é o setor primário? Ou a gente tem que partir para ou reduzir os incentivos, ou quem sabe começar a, assim, onerar um pouco esse setor
vamos dizer assim, com essa realocação de recursos, você conseguir partir para uma reindustrialização? Paulo, uma questão que é importante a gente destacar, também no governo Fernando Henrique foi aprovada a Lei Candir, que é um ponto importante para entender esse boom das commodities, ou seja, a lei Candir desonera os produtos in natura do ICMS. Essa lei foi importante num cenário onde a agricultura teve um papel importantíssimo para a estabilidade macroeconômica. Mas qual a grande crítica que se faz à lei Candir, e precisa ser revisto? Cada vez é urgente rever essa lei. Ela é um incentivo para o país exportar produtos in natura, produtos que têm menor valor agregado, deixando de lado os produtos que têm um maior valor agregado, deixando de lado a inovação no agronegócio. Ou seja, o agronegócio, quando a gente fala que o país precisa de reindustrialização nacional, eu entendo e gosto sempre de frisar que o agronegócio vai continuar e deve ter um papel importante para o crescimento econômico, mas um agronegócio agregando valor. Ou seja, não adianta o país. Vou dar um exemplo para pessoal, para vocês terem uma ideia disso. O Brasil é um líder mundial das exportações de café. Ou seja, mas o Brasil, pessoal, importa as cápsulas de café que a gente ocupa. Vejam aonde está, pessoal, a grande contradição disso. O Brasil é líder mundial na exportação de café e importa essas cápsulas, pessoal, que tem alto valor agregado. Ou seja, algo que o país poderia estar inserindo cada vez mais, buscando agregar valor, buscando um nicho de mercado importante. Então, isso é uma questão, quando a gente fala agregação de valor no agronegócio, eu sempre cito essa questão das cápsulas de café. Ou seja, o Brasil exporta quantidades enormes de café, é referência mundial, ou seja, tem um amplo mercado, mas nesse mercado, as cápsulas de café, quando a gente ocupa, a gente toma esse café nessas máquinas mais modernas, mais sofisticadas, ou seja, a gente importa esses produtos com valor agregado, um valor exorbitante, que poderia ser algo que poderia ser produzido no país e o Brasil exportar essas cápsulas de café. O discente João Rocha. Boa noite a todos, tudo bem? Meu nome é João, eu sou aluno da faculdade aí. Eu queria primeiramente dar um bom dia dos economistas para todo mundo aqui. Queria agradecer pela essa palestra que está sendo muito boa, essa união foi bem legal. Na verdade, eu tenho duas curiosidades, bem simples, na verdade, em relação aos temas que estão sendo tocados até agora. Uma das minhas curiosidades é que você falou que você está estudando utilizando commodities não combustíveis como fator para análise do seu trabalho. Um segundo. Tinha um barulho do lado. Você utilizou commodities não combustíveis para análise do seu trabalho. Mas as commodities de combustíveis, elas não têm uma correlação direta com as commodities não combustíveis, como açúcar e soja. Como, por exemplo, agora o petróleo deu uma queda no Brent de hoje, vocês podem ver, teve uma queda, enquanto o açúcar e soja e outras commodities teve um aumento em relação. Isso se dá também, tipo, pela China que fechou lá os portos, fechou uma parte acho que era o Porto 3, pelo que eu li uma notícia, pela ideia do medo da terceira onda de Covid. Então, tipo, tem impacto direto em relação ao valor dessas commodities. Tipo, então, os combustíveis estão relacionados. E, tipo, com transporte, por exemplo, que é uma coisa... Tipo... Desculpa, perdi um pouquinho o raciocínio, mas deu para entender a primeira... Deu.
Bom, por uma questão de disponibilidade de resultados e seguindo alguns patamares de outros trabalhos que já foram utilizados, eu utilizei o preço das commodities não energéticas. Embora a gente saiba que elas subiram fortemente nos últimos tempos, enfim, sabendo várias dessas questões que tu levantou, mas como a maioria dos trabalhos da literatura internacional, sempre quando faz esse tipo de estimação, utilizou os preços dessas commodities, foi a variável que eu encontrei para fazer a simulação do modelo. Claro que poderia ter utilizado outras variáveis, sem dúvida nenhuma, mas como essa já tinha assim, uma maior aceitação na literatura e também por uma questão de padronização dos resultados, as séries eram anuais, foi por isso que eu utilizei elas. Claro que poderia utilizar outros indicadores de preços de commodities, sem dúvida nenhuma. Outro ponto que foi levantado em relação ao desenvolvimento tecnológico que está acontecendo, e o Brasil ainda está em fase de reerguer sua industrialização, que agora a gente apresenta os países desenvolvidos, eles estão indo para a quarta fase de industrialização, parte tecnológica e tipo, como o Brasil se apresenta nisso aí? Porque a gente ainda está recolocando nossa indústria, reerguindo a nossa indústria enquanto está tendo desenvolvimento. Tipo, países em desenvolvimento, como a Índia, elas estão deslinchando e a gente está... Como será a nossa situação? A gente conseguiria voltar e acompanhar os outros países que são semi-desenvolvidos? Que estão... Não, que estão sendo observados, que tem grande potencial, como o Brasil. Aí que levanta mais do que nunca a importância dessa questão da variável abertura comercial. Como é que essa abertura comercial, da forma que foi feita, de maneira desordenada, como é que o Brasil vai competir com outros países que têm uma indústria mais forte, que já estão avançando, já estão numa quarta revolução industrial? Como é que o Brasil vai competir com esses países, sendo que o nosso setor industrial apresenta N problemas? Então, esse também aí corrobora ter uma questão que eu levantei, ou seja, a importância dessa abertura comercial ser balizada em determinados patamares. Ou seja, senão o setor industrial, se isso não for feito em um determinado patamar, em determinado nível, o setor industrial brasileiro não tem como competir com os setores de outras nações. Teria alguma forma de a gente poder desenvolver ao mesmo tempo a indústria e se desenvolvendo para a quarta fase ao mesmo tempo, uma forma diferente, porque pular bases, isso que eu estou falando. Tipo, desenvolver todos ao mesmo tempo, como em cadeia. Acho que sim, isso passa necessariamente por investimentos em educação, passa pela solidez macroeconômica, passa por um país como voltar a ser atrativo para investimentos. Acho que sim, que o país tem espaço, tem condições de desenvolver a indústria e desenvolver também, ao mesmo tempo, o agronegócio. Não entendo esses dois setores, indústria e agronegócio, como antagônicos. Entendo como setores importantes que precisam, sim, de proteções, de ações diferentes para o seu desenvolvimento pleno. Muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Nada. Professor Tales. Eu vou procurar ser bem específico em dois temas, né, relacionados à tributação e, obviamente, o efeito da tributação e dos investimentos em infraestrutura no modelo. Antes, eu vou só fazer uma contextualização, porque foi muito interessante o que o professor Coronel falou sobre entender a reforma que gerou abertura comercial lá pelo Collor. Ela deve ser entendida a forma com que ela foi feita e não a reforma em si. Muitas pessoas falam, tem que fazer uma reforma tributária, tem que fazer uma reforma comercial. Só que mais importante do que a reforma em si, o nome dela, é como ela foi feita.
né? Então, é bem interessante a gente analisar reforma tributária. É importante fazer, todo mundo é a favor, mas como ela foi feita e qual é o papel dela, né? Então, há muitos autores que fazem essa mesma leitura, do que a abertura comercial foi... ela gerou um choque de competição, mas não gerou um choque de competitividade. E aí isso vale a mesma coisa para a reforma tributária. Por quê? O setor industrial, que é o foco da sua apresentação, ele é o mais tributado no Brasil. E aí quando se fala, vamos baixar os impostos, vamos abrir, fazer uma abertura comercial, e se esquece que o setor industrial brasileiro vai perder mais competitividade ainda, porque quem exporta produtos industriais não tributa. A China não tributa o produto industrial que ela exporta para o Brasil. E aí, quando a gente pensa numa reforma que só simplesmente baixa o imposto de importação sem melhorar outras circunstâncias, você gera um efeito maior sobre a indústria, ou seja, você gera mais desindustrialização. E, infelizmente, boa parte dos tributos brasileiros é sobre consumo, e particularmente sobre bens industriais, né? Então, eu estou fazendo essa introdução para dizer, olha, a abertura comercial de muitos países ela é feita com base em negociações internacionais bilaterais, com contrapartidas. Eu diminuo 10% do meu imposto de importação, você diminui 10% do seu imposto de importação. E aí é uma relação ganha-ganha, né? Até o Guedes, em algum momento, falou, o Paulo Guedes, ministro, falou que não iria, ele era um liberal, mas ele não era um tonto, ele usou uma expressão mais ou menos nessa direção, de que não iria acabar com a indústria brasileira. Agora, a pergunta, objetivamente, está relacionada à tributação, porque o setor de serviços e o setor agropecuário paga muito menos imposto no Brasil e, portanto, o setor industrial é o que mais, né, o produto industrial é o mais tributado. Como você vê, qual é o papel que você vê da tributação no processo de desindustrialização? E se é possível introduzir no seu modelo alguma variável associada a alíquotas tributárias, a tributação brasileira da indústria. Como é que você vê uma reforma tributária que simplifique, né, a estrutura tributária que é caótica no Brasil e reduza a alíquota sobre produtos industriais? E as duas coisas do modelo. Introduzir, não sei se o modelo captura todas as variáveis de investimento em infraestrutura e tributação, essas duas variáveis em relação ao modelo. Eu aproveitar para falar também que o professor Carlos também estuda bastante essa questão do investimento público, né, o efeito do investimento público enfim, investimento privado, tudo mais, me recordei agora. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, Thales. Thales, essa questão que tu falou, que eu acho extremamente importante sobre a reforma tributária, eu acho que é um ponto importante. Se a gente for observar todos os governos, governo Lula, governo Dilma, governo FHC, governo Collor, governo Sarney, todos esses governos pós-redemocratização, a reforma tributária estava na pauta de todos esses governos. Se você observar o que todos eles têm em comum, todos eles, a reforma tributária estava em comum. Mas nenhum, e acredito que o Bolsonaro não vai fazer, até o final do seu governo, um amplo processo de reforma tributária. Uma reforma, eu entendo que a reforma tributária deve ser feita no primeiro ano de governo, onde o presidente eleito ou a presidenta tem um capital político muito forte, tem um apoio ainda da sociedade e pode aguentar, digamos assim, os desgastes que uma eventual reforma pode ocasionar na sua popularidade. Então, a reforma tributária hoje é indispensável, essa reforma, para esse projeto de reindustrialização nacional, para aumentar a competitividade. Sem dúvida nenhuma, não saberia te dizer agora qual variável poderia ser incorporada no modelo para captar isso aí, mas sem dúvida nenhuma é a reforma tributária, esse processo de reforma e encontrar uma forma de equacionar alguns setores que vão perder com esse processo é algo que deve sim estar na pauta dos próximos gestores, dos próximos governantes. Obrigado, professor Daniel Coronel. E não havendo mais inscritos, eu agradeço a sua palestra, de muita valia. Agradeço a presença
do diretor do campus, Luiz Anildo. Quero parabenizar todos os economistas e futuros economistas aqui presentes pelo nosso dia. Grato pela palestra mais uma vez e a presença de todos. Professor Nilson, obrigado e uma boa noite a todos. Muito obrigado a todos e agradeço a oportunidade. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço a todos vocês e vamos ver se nós aumentamos a frequência, né, desses encontros, né? Olha que fantástico hoje. Então, fica aí um gostinho de quero mais e com certeza vamos ter mais coisas pela frente aí. Obrigado, professor Ricardo Rondinel também, e a todos que se fizeram presente nesse momento.